Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Vanessa Mello e no conteúdo de hoje eu pretendo compartilhar algo talvez com algumas pessoas ou para algumas pessoas que não têm a experiência dentro do método clássico de Pilates, né? Do Pilates clássico conhecido como contrologia, por exemplo, conforme foi criado e denominado por Joseph Pilates, né? Existem algumas características que eu gosto de compartilhar e deixar claro. Existem algumas características específicas quando o exercício ele compõe a sequência original ou os exercícios originais que Joseph Pilates criou, né? Então existem ao longo do tempo alguns exercícios elaborados ou desmembrados ou modificados ou adaptados, transformados, eles foram sendo criados ao longo do tempo dentro de outras linhas de Pilates, tá certo? Dentro da configuração mais original, então, o que chama a minha atenção? Quando é que um exercício ele é o mais próximo ou, de repente, é conforme originalmente foi determinado, né? Então, eu costumo dizer, ele é conhecido com seu nome em inglês, porque daí ele se torna universal. Então, não costumamos fazer a tradução aqui no Brasil para o teaser. Um exemplo, mesmo que saibamos qual é a tradução e o nome que se dá do teaser aqui no Brasil, por exemplo. Mas teaser vai ser teaser aqui, ou vai ser teaser no Japão, ou vai ser teaser na Alemanha, ou vai ser teaser nos Estados Unidos. Então, costumamos fazer isso, esse universo clássico costuma fazer isso para que a gente tenha para que tenhamos um nome único e a gente não fique com 4 nomes diferentes possíveis ou, de repente, até com as traduções, uma infinidade de nomes para um exercício só. Isso para o campo científico, para que a gente possa publicar, para ensino, fica tudo muito mais fácil quando a gente tem um nome só para um exercício, né? Então, por exemplo, o teaser, ou footwork, ou sideband. Então, são sempre nomes em inglês, tá? Então, essa é uma das características do exercício. Segunda, você sabe exatamente, mesmo que tenha uma pequena divergência entre uma escola, mesmo que clássica, e outra, de interpretação, do que seja, mas você sabe, esse exercício tem nível básico, ou esse exercício é de nível intermediário, ou esse exercício é de nível avançado, certo? Essa seria uma segunda característica para que você possa definir esse exercício. É um exercício do repertório clássico de Joseph Pilates, um exemplo. Algo que pode facilitar, quero deixar claro isso. Uma outra coisa que chama atenção também e que dá uma característica é, por exemplo, o número de repetições. Então, ele não é um exercício que... quantas repetições você faz nesse exercício? Depende. Quando meu aluno está muito cansado, eu faço 5, ou eu faço 10, ou eu faço durante 1 minuto. Não. O exercício, ele vem já com uma determinação se ele deve ser feito 3 vezes, ou 5 vezes, ou de 5 a 8 vezes, ou 10 vezes. E quanto mais você se aprofunda no método, você compreende o porquê desses 3 repetições, 5 repetições, dentro do repertório, dentro da sequência, dentro do sistema, tá certo? Do método. E uma outra característica também seria, por exemplo, se não for no Mat Pilates, se for, por exemplo, nos equipamentos, quantas molas eu utilizo para esse exercício. Então, esse exercício eu faço com 3 molas, esse exercício eu faço com 2 molas, esse exercício é com 1 mola no meio, ou 1 mola no alto e 1 mola no baixo, no caso da chair, da Wunda Chair, por exemplo. Então, é importante a gente saber que com essas características eu tenho um exercício, por exemplo, footwork. Então, eu faço de 3 a 4 molas, dependendo do peso, do nível do meu aluno. É um exercício de nível básico. É um exercício que eu faço 10 repetições para cada uma das variantes da série. É uma série, é Footwork Series, que é o trabalho de empurro dos pés, no Reformer. E o nível dele é básico. Mesmo que ele exista no repertório até o avançado, ele é um exercício de nível básico. Então, essas são algumas características que fazem com que facilitem, na verdade, a nossa compreensão dos exercícios que são, dentro do método, os exercícios criados originalmente, tá certo? Então, conheça
a essência, conheça os fundamentos, conheça a base, vá em busca da raiz, porque tudo vai fazer muito mais sentido, ainda que você permaneça dentro do sistema que você não só escolheu trabalhar, ou foi jogado para trabalhar, mas faz muito sentido quando você consegue ir a fundo na raiz da questão, compreender algumas determinadas coisas para que você possa expandir a sua linha de conhecimento, a sua margem de conhecimento a respeito do método, tá bom? Então eu espero que tenha sido útil, ficamos para a próxima com mais conteúdos e um cheiro no coração, tchau, tchau!